Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do USA Eleições. Semana passada, dia 22 de abril, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, aprovou um projeto que criaria o 51º estado dos Estados Unidos, Washington, D.C. Há algum tempo, existe essa discussão em torno do status político de Washington, D.C. nos Estados Unidos. Washington é a capital do país. É possível fazer a comparação de D.C. com o Distrito Federal no Brasil, onde fica Brasília, a capital, e no caso dos Estados Unidos, onde fica Washington, a capital deles. Existe uma diferença crucial, no entanto, no poder político de cada uma dessas regiões no seu país. O Distrito Federal, apesar de não ser considerado oficialmente um estado, tem seus representantes. Por exemplo, o Distrito Federal tem um governador, deputados federais e 3 senadores, assim como todos os estados. Já Washington, D.C., não. D.C. é uma região dos Estados Unidos que, por não ser um estado, não tem deputados federais ou senadores, mas também não faz parte de nenhum outro estado para que tenham essas representações. Ou seja, Washington é uma região dos Estados Unidos que não possui representação no governo federal. A única espécie de representação que possuem é por meio de um delegado, ou também chamado de um deputado sem poder de voto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o deputado representante de Washington não tem direito de votar em nenhum projeto, apenas participar de discussões. As outras regiões dos Estados Unidos que não são estados, como Porto Rico, Guam, as Ilhas Virgens e entre outros, também só possuem esse tipo de representação sem poder de voto. No entanto, diferente desses outros territórios americanos, D.C. paga imposto de renda federal. Então, os defensores de Washington se tornar um estado defendem que seus 700 mil habitantes tenham o direito de ser representados. Usam muito o antigo slogan que foi usado na época das 13 colônias, No Taxation Without Representation, que argumenta contra essa ideia dos residentes de D.C. pagarem impostos e estarem sujeitos às leis americanas, mas sem representação. Inclusive, as placas dos carros de D.C. possuem a seguinte frase escrita: Taxation Without Representation, ou seja, taxação sem representação. Além disso tudo, D.C., por não fazer parte de nenhum estado, tem seus recursos administrados parcialmente pelo governo federal, não apenas pela prefeitura. Então, mesmo a cidade sendo extremamente democrata, por exemplo, se o governo federal for republicano, estão sujeitas às suas decisões nas questões regionais da cidade também. Mas você pode estar pensando, D.C. não é muito pequeno para se tornar um estado? Territorialmente é sim bem pequeno, o menor estado de todos, caso vire um estado. Mas não é um fator impeditivo de se tornar um estado. E em termos de população, não seria o menor. Então, depois de ouvir todos esses argumentos, por que D.C. não se tornou um estado ainda? Porque essa é uma discussão muito mais partidária que social, por exemplo. Basta analisar os dados de 2021 sobre D.C. 43,9% da população da cidade é composta de negros ou afro-americanos. A minoria da população é branca. Isso é uma questão política, porque quase a totalidade dos afro-americanos votam para o Partido Democrata. E mesmo que eles não fossem maioria, é uma grande cidade. Grandes cidades e capitais são também altamente democratas, mesmo as que a população é em sua maioria branca. Isso é comprovado quando vemos o resultado da eleição de 2020 lá, em que Joe Biden ganhou com 92% dos votos contra apenas 5% do ex-presidente Donald Trump. Desde que D.C. ganhou o direito de votar em eleições presidenciais, votaram no candidato democrata. Não só votaram no democrata, como desde 1961, quando começaram a votar em eleições presidenciais, votaram no democrata com no mínimo 74,9% dos votos. Ou seja, D.C. se tornar um estado seria uma garantia certeira de 2 assentos democratas no Senado e 1 assento na Câmara dos Representantes. Seria sem dúvida nenhuma o estado mais democrata do país. E agora você já deve imaginar o porquê disso ser uma luta partidária. Os republicanos são contra esse projeto, pois aumentaria o Senado de 100 para 102 senadores, já que são 2 senadores por estado. E esses 2 senadores a mais seriam assentos certamente democratas. No Senado atual, que está 50-50, por exemplo, daria uma maioria maior para os democratas de 52-50. E o que decidirá se D.C. será um estado ou não é exatamente esse Senado. Semana passada, a Câmara dos Representantes aprovou o projeto que tornaria Washington um estado. Todos os democratas votaram a favor e todos os republicanos votaram contra. Essa não é a primeira vez que esse projeto foi votado e até aprovado na Câmara.
Em 1993, foi rejeitado por uma margem bem grande, com a maioria até dos representantes democratas votando contra. Ano passado também foi votado e apenas um deputado democrata votou contra, fazendo o projeto passar na Câmara, mas não foi nem levado à discussão no então Senado republicano. Agora o projeto vai ao Senado outra vez, dessa vez um Senado controlado pelos democratas. Mas controlado pelos democratas no limite da maioria. O Senado atual é composto por 50 democratas e 50 republicanos, em que a vice-presidente Kamala Harris desempata em casos de empate em votações. O problema é que no Senado os congressistas são bem menos partidários, isto é, na Câmara dos Deputados tendem a seguir mais a linha partidária, tendem a votar mais em conjunto, como um bloco. Já no Senado, apesar disso ser verdade na grande maioria das vezes, os senadores são mais independentes. Eles quebram mais com o partido. Isso porque, diferente de um deputado que representa apenas um distrito, eles representam todo um estado que costuma ser mais plural e, na maioria das vezes, não tão partidário, como às vezes um distrito na cidade de Nova York é com os democratas, ou um distrito rural no Kansas é com os republicanos. Dessa forma, existem aqueles senadores que são cruciais em votações polêmicas, aqueles senadores mais moderados. São eles principalmente esses 4, 2 democratas e 2 republicanas, e com um foco especial no mais moderado de todos os senadores e que está sendo crucial nesse Senado 50-50, o democrata Joe Manchin, de West Virginia. Mas vou falar mais desse grupo tão importante no vídeo da semana que vem, com foco no Joe Manchin. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de quando esse vídeo sair na semana que vem. Nele dará para ter uma noção mais clara sobre as chances de DC se tornar de fato um estado. Então, como disse, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo.